Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim contar pra vocês os piores perrengues que a gente já passou com a Sofia, que foram muitos, e tem alguns aqui no meio que eu considero bem intensos, assim. Testou meu coração, já sei que eu não tenho problema cardíaco porque a gente superou todos. Bom, o primeiro já começou logo na gravidez. Quando eu tava mais ou menos com umas 20 semanas, a médica disse pra gente que a Sofia estava com percentil super baixo. Percentil é uma taxa que mede crescimento e desenvolvimento do bebê e varia de 1 a 10, e a Sofia estava assim, tipo, sempre no 2, 3. Então a gente começou com essa preocupação de que ela não estava ganhando peso, apesar de que todo o resto, todos os outros índices estavam dentro do normal. Mas daí já começou uma preocupação, apesar também da médica tranquilizar a gente, dizendo que era um indicativo, né, de atenção, assim, mas que a gente não precisava ficar tão preocupado. Mas, gente, nasce uma mãe, nasce uma preocupação, uma culpa, enfim. E aí a gente teve mais 20 semanas pela frente de tensão. Mas graças a Deus, no fim, ela nasceu super bem, muito pequenininha mesmo, de tamanho e de peso, mas ela era uma bonequinha e assim, correu tudo certo, a gente não precisou ficar em UTI nem nada. Bom, aí a gente teve o alívio dela nascer super bem, mas logo na maternidade a gente já teve outro susto com ela, que foi o engasgo. Então eu tava amamentando, só tinha eu e o Henrique no quarto, e ela começou a engasgar. Mas daí ela já começou a ficar bem roxinha, e aí eu só entreguei ela pro Henrique e saí correndo. Gente, eu nem sei como eu consegui levantar, porque eu tinha pontos de cesárea. Eu só sei que eu saí correndo, a gente tava no andar do berçário mesmo, e eu lembro que eu bati assim na porta do berçário, as enfermeiras saíram todas, foram acudir, mas o Henrique já tinha conseguido desengasgar. Mas foi eu chegar no quarto que minha pressão caiu, tiveram que me socorrer. Gente, olha, uma loucura. E eu vou dar um bônus aí pra vocês. Quando a gente chegou em casa, ela também engasgou. Feio, assim, ela também tava ficando roxinha. Então eu também estava amamentando, então vocês podem perceber que a amamentação não foi tranquila pra mim, mas a gente pode falar disso em outro vídeo. Eu tava amamentando e aí meus pais estavam em casa e o Henrique estava no banheiro fazendo o número 2. Aí ela começou a engasgar, eu só entreguei ela pra minha mãe, e eu lembrei que a minha vizinha da frente tinha um bebezinho também um pouquinho mais velho que a Sofia, mas bem pequenininho, e a mãe dela era enfermeira, e ela me falou: Mi, se você precisar de alguma coisa, minha mãe tá sempre aqui. Então assim, na hora ela engasgou, eu entreguei pra minha mãe e saí com os peitos pra fora mesmo, leite e tudo, saí correndo pra chamar essa minha vizinha, e minha mãe saiu correndo pra chamar o Henrique dentro do banheiro. Eu não sei, eu não vi mais nada na minha frente, eu só sei que meu pai foi me resgatar no corredor, falando que já tava tudo bem, que o Henrique já tinha conseguido. Então assim, gente, muito, muito tenso. Assim, eu acho que são segundos, assim, que passam, mas que é uma eternidade. Indo por ordem cronológica, a gente já tinha superado o problema da gravidez, os engasgos, e aí eu acho que também era a primeira semana, acho que era o primeiro dia, primeira noite, né, dela em casa. Tava eu e o Henrique sozinhos já, e aí de madrugada eu tava amamentando e a gente escutou um barulhão. Já me assustei, falei: Henrique, o que foi isso? Meu Deus, não sei o quê. E senti o corpinho dela todo molhadinho, né? Falei: Henrique, foi o umbigo. O umbigo dela explodiu, pelo amor de Deus, eu não consigo ver, eu não consigo ver. E, gente, assim, o desespero, né? Porque mãe de primeira viagem, eu tinha medo de tudo. Então eu já entreguei a Sofia pro Henrique e já comecei: meu Deus do céu, o umbigo dela explodiu e tal. E aí ele foi pro quarto da Sofia, no trocador, pra abrir a roupa pra ver o que tinha acontecido. E eu fiquei na sala, assim, desesperada, eu não sabia se eu ligava pro SAMU, eu não sabia se eu ligava pra minha mãe, porque assim, na minha cabeça, o umbigo dela explodiu. Aí o Henrique começou a me chamar falando: Mi, vem aqui, eu preciso de você aqui, eu preciso que você veja isso, eu preciso que você veja isso. E meu coração já na boca, né, já não conseguia nem me respirar. Daí eu fui chegando bem devagarzinho assim no quarto e falei assim: que foi? E aí, gente, tem um fato sobre o Henrique, que ele é daltônico, então ele não consegue ver algumas cores direito. E aí ele falou assim: amor, eu preciso saber se isso aqui é sangue, eu não tô sabendo, eu não consigo ver se isso é vermelho ou não. Gente, quando eu cheguei no quarto, são cenas fortes, tá? Eu vou mostrar aqui, vou colocar aqui pra vocês verem. Eu vi esta cena.
Gente, era aquele cocô, o primeiro cocô do bebê, que é verde, né? Um verde, sei lá que cor que é essa. E é o primeiro cocô deles, então assim, é muita coisa. Tudo que tava dentro, né, durante toda a gravidez, enfim, né, primeiras mamadas, enfim. Então tá saindo tudo. E aí, gente, me deu um alívio, mas tão grande, que aí eu comecei a rir, a gente não sabia se a gente ria, se a gente chorava. Enfim, gente, olha, foi engraçado, depois a gente riu, né, rimos juntos, mas assim, aqueles momentos de não saber se era sangue ou se não era, foi muito, muito tenso pra gente. Aí, vocês sabem que ter um recém-nascido é praticamente uma aventura, né? E aí, imagina cortar 20 mini unhas. Pra mim, dizem aí que é esporte radical e eu considero super, assim, porque, gente, é muito tenso, né? Muito, muito tenso. E aí, eu tinha uma pressão a mais que minha avó ficava falando assim que não podia cortar a unha do bebê enquanto ele estivesse dormindo. E ela falava, você sabe que não pode cortar a unha dormindo, né? Você sabe. E eu nunca parei pra perguntar o porquê, tipo, vó, mas por quê? E só absorvi aquilo, então assim, a Sofia se debatendo e eu tendo que cortar a unha, né, dela. E aí eu acho que ela não tinha nem 3 meses ainda, eu cortei um dedo dela. Gente, que desespero, eu chorava. E eu falava que eu era a pior mãe do mundo, que o Henrique que devia cortar a unha dela porque eu não servia pra nada. E sangrava, não parava mais de sangrar. E ela, assim, deu uma choradinha, não foi, tipo, não berrou nem nada, chorou um pouquinho, mas parou. Só que o sangue não parava. Então, quanto mais sangrava, mais eu ficava desesperada e me culpando, né? Só sei que, a partir desse dia, eu falei assim, ai, gente, não acredito mais em superstição. E comecei a cortar a unha dela dormindo e até hoje tá tudo bem, gente. Aliás, eu vou perguntar pra minha avó por quê, porque até hoje eu não sei o porquê que ela falava isso. Bom, o próximo perrengue foi que a Sofia tava tomando banho com o Henrique e eu tava na cozinha lavando louça, né? E aí a gente sempre fez assim, quando tava tomando banho, quando acabava, a Sofia chamava, né? Ou eu ou o Henrique pra ir buscar, pra pegar com toalha e tal. Então eu tava na cozinha lá lavando a louça e eu escutei ela me chamar. Mamãe, mamãe, mamãe. Só que ela me chamou, tipo assim, foi 2 segundos de eu fechar a torneira, sei lá, enxugar a mão. Gente, eu ouvi um barulho, mas tão grande. Parecia que o meu apartamento estava desabando. Eu só sei que eu saí correndo. Quando eu cheguei no banheiro, o box quebrou em cima dela e do Henrique, que tava junto. Eu não sei o que aconteceu, eu só sei que eu saí pisando nos cacos, tirei, né, ela do meio dos cacos, assim, e pus em cima da minha cama pra olhar pra ela, porque ela tava chorando muito, eu acho que de susto, né, com certeza o susto foi muito grande, e eu procurando, né, e aí tava escorrendo um pouquinho de sangue na perna, assim, mas bateu, né, o vidrinho, e aí tava sangrando, mas era pouca coisa, enfim. Eu vou colocar as imagens aí também de como ficou meu box. O que aconteceu? Ah, fez um dadai, mas já sarou, né? Tá tudo bem, não tá? O que aconteceu? Ah, e aí fez como? Nossa, aí ó. Mas eu nem... Gente, eu nem vi o Henrique. Eu nem vi se ele tava vivo, se ele não tava, porque só me preocupei com ela. Quando eu coloquei ela em cima da cama e vi que tava tudo bem, que, né, tinha uns cortezinhos, mas era mínimo, não precisava, né, graças a Deus não precisava de nada mais, eu só falei assim pro Henrique, vem aqui. Ele entrou no quarto, eu saí, porque veio todo o nervosismo. E aí eu chorava, e não queria que ela me visse chorando, né? Então fui chorar na varanda. Chorei. Agradeci que tava tudo bem e liguei pro meu pai, porque assim, a gente não sabia o que fazer. E aí até na foto tá o meu pai recolhendo os cacos e tal. Gente, assim, eu acho que foi a vez que a Sofia mais ficou assustada mesmo, porque ela ficou o resto do dia estranha, deu febrinha, enfim. Do susto, porque o barulho é horrível, sério, nunca vou me esquecer desse dia. Aproveitando, falando de vidro, né, a gente tava no shopping uma vez e a Sofia não para, assim, tipo, ela quer ficar correndo, ela quer ficar andando e tal, e na loja ela quer ficar andando na loja sozinha, porque ela acha que ela é independente. E aí a gente tava no shopping, dentro de uma loja, a Sofia ficou com o Henrique,
E eu juro que eu não sei. Eu não consigo me lembrar se eu tava dentro da loja, se eu tava fora, eu não lembro. Eu só sei que a gente ouviu muito barulho, assim, um barulhão tipo de uma porrada mesmo. E aí todo mundo, assim, tipo, todo mundo do andar do shopping olhou pra loja, pra dentro da loja, e o Henrique falou assim, olhou pra mim, que eu acho que eu tava entrando, eu não lembro o que eu tava fazendo. Falou assim, a Sofia, e eu vi ela no chão, sentada, e aí eu só peguei ela, assim, eu não queria nem olhar pra cara dela. O Henrique pegou, ele sempre anda com um lenço, assim, no bolso, ele me deu o lenço dele, eu já coloquei na testa, mas eu não vi o que tinha acontecido. E aí já veio o segurança do shopping, enfim, muita gente em volta, e o segurança do shopping já interfonando pra ambulância, né, do shopping lá, do Primeiros Socorros, enfim. E aí ele falou assim pra mim, era uma mulher, uma segurança, falou assim, ó, vocês têm que esperar aqui. Aí eu falei assim, eu não vou esperar aqui nem ferrando. Peguei a Sofia e saí andando no shopping, porque eu já sabia que o elevador que dá pra emergência lá, pro ambulatório, ficava bem perto. E aí eu lembro que a segurança veio andando atrás de mim falando no rádio assim, a mãe não quer esperar, a gente tá indo, enfim. Bom, chegamos lá no ambulatório, que a gente foi ver o que tinha acontecido, que eu consegui tirar o pano, e o pano já cheio de sangue, assim. E eu assim pra ela, né, a Sofia não chorou, tá, gente? E eu falando assim, filha, tá tudo bem, foi só um susto, a gente vai ver o Dodói, mas tá tudo bem, fica calma, a mamãe tá com você, e tipo assim, ó, e eu, minhas pernas assim, né? Chegamos no ambulatório, quando a gente olhou a testa dela, furou, né? Porque o que aconteceu? Ela saiu correndo e a quina da mesa da loja de vidro era da altura da cabeça dela, então ela não viu. Então ela foi com tudo, assim, então fez um furo. Também vou mostrar pra vocês aí as imagens. E aí o médico olhou e falou assim, ó, tá fundo, tal, mas eu acho que não vai precisar de pontos, nem nada, tal. Você observa ela hoje, como que ela vai ficar, dá um remédio pra dor e não deixa ela dormir, né, tão cedo, tem que esperar pra ela dormir e ver se ela não vai ter nada. Pode ser que ela tenha convulsão, dependendo da pancada, tipo, bem tranquilinho, né, super me tranquilizou. Aí eu falei assim pro médico, então tá tudo bem, tá tudo certo, ela tá bem? Ela falou, tá. Aí eu, tem uma água com açúcar pra mim, então... Porque aí o meu nervoso veio também. Na hora, né, eu tento acalmar ela, mas quando a situação passa, eu que tenho que ser acudida, né? Porque, gente, olha, coração de mãe sofre. Bom, aí falando de sonhos, né? Meu, eu fiquei uma semana sonhando que eu tinha perdido a Sofia. Que, tipo, ela sumia e que eu olhava ela não tava mais no lugar. Eu acho que não foi uma semana inteira, mas assim, umas 3 vezes durante a semana. E contava pro Henrique, né, meu, eu sonhei de novo e tal. Daí o que acontece? Eu redobrava a atenção com ela, né, porque tipo, será que é um sinal? Daí, no final de semana a gente teve aniversário do meu sobrinho, que foi num buffet infantil. E aí tava tudo bem, tudo certo, eu lembrei dos meus sonhos e falei assim, bom, a porta de saída, só tem uma porta de saída, que é ali no fundo, ela não vai pra lá, tinha segurança. Aí eu fiquei mais tranquila, dei uma relaxada, né. Então ela ficou brincando a festa inteira e tal, e eu sempre por perto, sempre de olho, enfim. Gente, eu não sei o que aconteceu, que foi assim, 1 minuto que eu me distraí. Quando eu olhei, comecei a olhar, cadê a Sofia? Aí você parece uma louca, né, gente? Hoje eu entendo todas as mães que eu julguei de louca, de desesperada. Cadê a Sofia? Cadê a Sofia? Eu perdi a Sofia. E todo mundo procurando, e eu, Henrique, eu perdi a Sofia, eu não tô zoando, eu não tô brincando, tô falando sério, enfim. Começamos a procurar em tudo, só que o buffet tinha um segundo andar, que ficava atrás de uma cortina, então tava meio escondida a escada, e tinha esse segundo andar que ficava meio que uma quadra de bola, enfim. Quando eu tava... Aí eu falei assim, meu, ela entrou na cortina. Quando eu entrei na cortina não tava, tal. Quando eu comecei a subir, eu vi minha cunhada descendo com ela no colo. Gente, sério, eu já falei assim, onde ela tava? Aí minha cunhada falou, eu tava lá em cima e eu vi que ela subiu sozinha, imaginei que você não tinha visto e tal. Olha, gente, por Deus... que ela sumiu nessas circunstâncias, assim, porque era gente conhecida, minha cunhada sabia, né, tipo, quem era ela, sabia onde devolver, enfim, mas imagina ser uma festa que a gente, né, não conhece muita gente, que às vezes a gente vai em festinha de amiguinhos, assim, eu não sei o que eu faria, sério, e meu coração quase parou, porque eu falei, meu sonho era um sinal, e eu mesmo assim falhei, sabe, tipo, olha, aí o que eu fiz? Fiz a louca, né, dei bronca nela e não desgrudei nunca mais.
Gente, vocês já viram aqueles vídeos que o pai, que tem vários pais que socorrem as crianças assim, tipo, por um triz, assim, que você fala, gente, esse pai teve uma presença de espírito gigantesca. Então, o Henrique tinha que ter sido filmado. Porque foi uma cena, assim, bizarra. Eu acho, até hoje a gente não entendeu o que aconteceu, como aconteceu. Com certeza foi a mão de Deus ali, porque foi muito tenso. Eu vou falar aqui dando risada, mas na hora, gente, eu acho que ninguém entendeu, até hoje. A gente tava no restaurante com os meus primos e a filhinha deles. E o restaurante tava meio vazio, assim. Então tinha só uma mesa com um casal atrás da gente, na mesa de trás, e o andar todo vazio, então tava bem tranquilo. Aí a gente fez o pedido e tal, e tava esperando chegar a comida. E aí as meninas já estavam mais inquietas e tal, então a gente decidiu colocar as duas no cadeirão com o celular, né, porque pra dar uma acalmada, enquanto o nosso pedido não chegava. Aí a Sofia tava no cadeirão e o cadeirão não encaixava embaixo da mesa, então ele ficava assim. E a Sofia começou a fazer de balança. E a gente segurando. Aí eu falei assim, Henrique, vamos colocar o pé no cadeirão, porque assim ela não vira, né? Então ela não tem essa força, a gente tava segurando com o pé. E ficou eu e ele o tempo inteiro com o pé no cadeirão. A comida chegou. E eu e ele, a gente se distraiu. Então acho que eu tirei o pé sem perceber e ele também, pra pegar comida, enfim, né, pra mexer ali nas coisas. E a Sofia se empurrou, mas no que ela se empurrou, ela foi com tudo pra trás. Gente, até hoje eu não esqueço a cara do garçom. O garçom, depois ele ficava assim, ó, ele se tremia, ele não conseguia mais respirar. Só sei que quando ela deu o impulso pra trás, o Henrique passou o braço assim por trás, só que eu acho que o braço dele cresceu uns 2 metros, porque ele pegou ela quase por um triz da cabeça dela e ia bater no chão. E imagina a pancada, né? Porque ela fez com força e foi. E ele com o braço, ele teve que dar a volta ainda assim e pegar ela. O casal da mesa de trás falaram assim, a gente não sabe como ele fez isso. Eu ouvi a cabeça dela batendo no chão. A minha prima tava quase vomitando, assim, de nervoso. Gente, todo mundo ali quase morrendo do coração. O Henrique fez isso, levantou ela e voltou a comer. Meu, eu falei assim, Henrique, você é louco? Como você tá conseguindo comer dele? Meu, tô muito nervoso e não parava de comer. Gente, te juro, o garçom falou assim, eu nunca vi uma coisa dessas, assim. Foi muito bizarro. E eu com ódio, né? Eu falei assim, por que não fazem um cadeirão então que entre embaixo da mesa, pelo amor de Deus? Enfim, até hoje é inexplicável o que aconteceu. O Henrique não sabe como ele conseguiu ser tão rápido, porque foi questão, assim, de milésimos de segundos. E ele teve um reflexo e a presença de espírito mesmo de conseguir salvar ela, porque ela ia bater a cabeça com força no chão. Bom, outro perrengue é em viagem, né, de carro. Normalmente a Sofia dorme no carro, na cadeirinha, e a gente tava indo pra Franca, que a família do Henrique é de lá, e Franca, pra mim, não chega nunca, né, é um lugar, tipo, muito longe. E aí já tava muito tempo no carro, e aí calor, e já fica todo mundo inquieto e tal, e a Sofia tinha mamado. Tomou o TT dela e a gente tava lá. E aí ela começou a ficar inquieta, e a gente já começou a ficar nervoso, né? Filha, já tá chegando, calma, fica quieta, não sei o que, né? De repente, gente, ela começou a vomitar, que parecia um exorcista, assim, no carro. Jorrava leite na minha sogra que tava atrás comigo, no Henrique que tava lá na frente, enfim. E não parava mais, assim. O Henrique parou o carro no acostamento pra gente tentar salvar alguma coisa, né? Tipo, se limpar ela. E ela não parava mais. E aí, assim, eu falava, Henrique, eu vou com ela no colo até chegar lá. E o Henrique, imagina, na estrada, você tá louca e tal. Enfim, gente, a gente teve que parar umas 3 vezes porque ela vomitando durante o caminho. Então, assim, é um perrengue que aí eu aprendi, né? Que não dá TT pra ela durante a viagem, porque acho que mexe com a barriguinha, enfim, e aí dá um enjoo. Bom, e aí o último perrengue foi na casa da minha mãe. A Sofia também tava correndo pra lá e pra cá, e a minha mãe tem da cozinha pro quintal tem um degrau. E a Sofia virava e mexia e ia correndo pra lá e a gente tinha que, né, bloquear. Não, filha, cuidado com o degrau e tal.
E aí a gente tava todo mundo na cozinha, o meu pai estava no quintal, ela saiu correndo e passou direto. Só que logo depois do degrau tem a churrasqueira de concreto, assim, né? Então, bem a quina do concreto, tipo, muito perto da porta. Só que quando ela saiu correndo, ela bateu a porta e a porta veio um barulho assim, ó, na parede, bem quando ela caiu. O Henrique também foi super rápido nesse dia, que ele pegou ela, tipo assim, a mão dele bateu no chão, ela caiu na mão dele. Só que a minha mãe, gente, a minha mãe, eu nunca vi minha mãe chorar por nada, assim, minha mãe é super durona, assim, né? Minha mãe, gente, eu dou risada, mas é de nervoso. Porque minha mãe começou a chorar e fazendo assim, a cabeça dela, a cabeça dela, a cabeça dela. Eu não tinha visto direito o que tinha acontecido. Eu vi que ela saiu correndo, mas eu vi que o Henrique tinha pego e ele não tava com cara de desespero. Só que como minha mãe ficou desesperada, eu também, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Porque minha mãe achou que era a cabeça dela que tinha feito o barulho. A cabeça dela bateu no chão e fez o barulho, mas não era, foi a porta. Gente, todo mundo nervoso, mas eu sei que foi super tenso, e o que tornou tudo mais tenso foi minha mãe, né, que nunca se desespera desse jeito, tava super nervosa na hora. Bom, gente, acho que esses foram os piores perrengues que a gente já passou com a Sofia, e o bom de tudo isso é que a gente superou todos eles e graças a Deus tá todo mundo bem. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um joinha aqui no vídeo, compartilhem, assinem o canal e me ajudem a divulgar esses vídeos que eu tô adorando fazer pra vocês, tá bom? Um beijo e tchau!